ex-prefeito de Surubim e pré-candidato Túlio Vieira. Boa noite, Túlio. Prazer em recebê-lo aqui no Espaço A Verdade dos Fatos. Boa noite, Sérgio Ramos. Boa noite aí todos os internautas que estão aí ligados pelo Facebook, nesse programa, nesse formato de entrevistas muito importante dentro da democracia, de escutar os agentes políticos, as pessoas que estão se propondo a lançarem nomes, né, nas candidaturas, nas pré-candidaturas, no processo político. Então, Sérgio Ramos, eu quero agradecer a você pelo convite. Para mim, assim, é a primeira vez, é a alegria de estar aqui no seu programa, na sexta-feira à noite, nessa cidade aí tranquila, aqui no seu programa. Então, fico à disposição das suas perguntas, das perguntas dos internautas, e eu quero, assim, dar uma boa noite também ao meu amigo Zé Luiz, que está aqui conosco, e dizer que nessa noite vai ser muito proveitosa no sentido da gente discutir e conversar um pouco sobre a cidade de Surubim. Túlio, eu já quero começar aqui falando de um dado que saiu essa semana, né, no ranking dos prefeitos de Pernambuco, através da ONG Liberdade, onde coloca a gestão de Surubim, a gestão atual, que tem à frente a prefeita Ana Célia, do PSB, na 142ª posição. Ou seja, como se diz aí no meio popular, já quase no rabinho do gato, né? No rabinho da gata. Como é que Túlio avalia esses dados apresentados aí pela ONG Liberdade? Foi feito o primeiro lançamento, a posição número 104 do estado de Pernambuco. Depois foi feita uma nova avaliação e essa posição subiu para 145, ou foi 146. Não estou lembrado bem assim a posição. Isso mostra que a partir de uma nova avaliação decaíram os dados relativos à gestão de Surubim. Agora veja bem, Sérgio, falando um pouco tecnicamente, esses dados que foram computados pela ONG para avaliar os municípios, esse é um ponto de vista meu. Alguns pontos são questionáveis, assim, eu tenho dúvidas e não sei até que ponto é possível se avaliar uma gestão do seguinte parâmetro. Por exemplo, segurança. Foi colocado segurança, né? De acordo com o que eu peguei, ficou na posição de número 61. Certo. Veja bem, a gente sabe que segurança pública é competência do Estado. É uma política estadual. É claro que se pode fazer parcerias. O programa de governo do município, seja prefeito ou prefeita, você pode implementar ações que visem a segurança pública. Porém, não é um parâmetro de análise, por exemplo, do Tribunal de Contas. Então a gente tem que olhar também o Tribunal de Contas, quais são os parâmetros e os itens governamentais que medem a capacidade gestora de um município. Então, por exemplo, a questão da segurança pública, eu achei assim um pouco inconveniente no sentido de medir uma gestão. Quando se trata, por exemplo, de finanças. Finanças aparece no número 158. Isso. Mostra, primeiro, um problema financeiro. Mostra a incapacidade na gestão financeira. O que diz o parâmetro financeiro? Se mede a capacidade de pagamento. Por exemplo, o que é que o Tribunal de Contas avalia? O grau de restos a pagar de uma gestão para outra, o patrimônio líquido dos saldos orçamentários dos núcleos da prefeitura, por exemplo, da assistência social, da saúde, da educação. Qual a saúde financeira? De que maneira está havendo liquidez das finanças do município? Então, existe uma vertente
uma vertente de informações que pode parametrizar a gestão municipal. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte, Sérgio. Diante dos fatos dessa ONG, que analisa não só Surubim, como várias cidades de Pernambuco, eu considero que o real, quando você anda nos 4 cantos do município, a gente percebe e a gente tem uma visão de como está a Prefeitura de Surubim, como é que está a gestão municipal, e aí em todas as áreas. Eu sei que você está com os dados de segurança, finanças, empregos, por exemplo, empregos. O Tribunal de Contas também não avalia como a Prefeitura gera emprego. Você sabe que a geração de emprego dentro do âmbito público, ela tem um limite que é dentro da lei de responsabilidade fiscal. O município, quanto mais contrata funcionários, mais ela incide na lei de responsabilidade fiscal. Então tem que ter muito cuidado como fazer a gestão pública cumprindo a despesa de pessoal. Agora, o que é que o município pode fazer na geração de emprego? Que aí, isso aí fugindo às cobranças do Tribunal de Contas, é justamente a política de governo. É o programa de governo, por exemplo, de incentivar a indústria, de incentivar o comércio, de alavancar a infraestrutura do município, para que o comércio, para que ele possa ser mais fácil de se deslocar de Surubim, de você trazer os investimentos para Surubim. Qual o papel do município para trazer um comércio, uma indústria, uma fábrica, um empreendimento para a cidade? É fazer os incentivos fiscais aprovados pela Câmara de Vereadores, porque o município, quando dá a uma empresa o incentivo fiscal, ela precisa ser aprovado na Câmara de Vereadores e precisa ser medida essa capacidade de você transferir aquela receita que poderia vir, mas ela não vem. Ou seja, você dá o incentivo para que o empreendimento venha para o município e gere emprego. Então, tem muitos caminhos que a prefeitura pode atuar e que faz com que se gere emprego, que se gere renda no município. Outra, por exemplo, qualificação profissional. Essa foi uma das nossas áreas que mais nós investimos no nosso governo. Por exemplo, nós trouxemos na época, Sérgio, o Senai para Surubim. Eu lembro disso aí. Você lembra? Nós tínhamos lá o CVT, o Centro Vocacional Tecnológico, ali por trás da prefeitura. E para que servia o CVT? O CVT, o Centro Vocacional, trazia a qualificação profissional para que os jovens, as pessoas que querem empreender um novo negócio, tenham a mão de obra, se qualifique para o mercado de trabalho. E aí nós buscávamos linhas de financiamento no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, para que aquela pessoa que está com um curso, com um certificado, possa se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Então é uma ação governamental para que se gere renda e se gere emprego. Está entendendo? Então assim, tudo isso é uma política de governo, é um programa de governo que você implementa na gestão pública. Aí você avalia, por exemplo, saúde. Vamos lá, saúde, que está no seu papel aí, na sua planilha, saúde. Eu analisei ontem, fiz uma busca no SICONF, é o sistema de contas do governo, que trata do demonstrativo financeiro entre receita e despesa governamental. Tudo que entra e tudo que sai, tudo que é pago na despesa pública. O que foi que eu verifiquei? Que até o quarto bimestre de 2019, até o quarto bimestre, a gente sabe que um ano são 6 bimestres, então até o quarto bimestre, Surubim já tinha recebido 75 milhões de reais. Esse é o montante de receita que a prefeitura recebeu até o quarto bimestre de 2019. Qual o orçamento previsto de 2019? A lei orçamentária aprovada na Câmara de Vereadores prevê, é um orçamento previsto, estimado em 121 milhões para 2019. É claro que isso é um orçamento previsto. O arrecadado
talvez não chegue a isso, a 100%. Mas vamos considerar que chega aí, se aproxima dos 100 ou 110 milhões. Se você divide isso por 12, dá uma média de 8 a 9 milhões por mês de receita. Se você calcula a saúde, investida aí 15%, porque toda receita que entra é obrigação do município, da prefeitura, 15% dos 75 milhões, você vê o montante que foi aplicado na saúde. Então veja bem, diante desses fatos, a gente olha a saúde de Surubim bem como deveria, baseado na despesa e na receita que o município recebeu e prevê essa despesa. Será que os postos de saúde, a UPA, as unidades de saúde, os programas da saúde estão funcionando bem? Os serviços de saúde estão funcionando bem? O que a gente escuta nos 4 cantos do município é que falta medicamentos, é que os serviços básicos da população, no transporte, as pessoas doentes para Recife, nos exames específicos, inclusive pessoas que são mães que estão, por exemplo, gestantes, os hipertensos, os diabetes, essas pessoas, esses pacientes precisam de medicamentos, precisam de exames específicos e muitas vezes não encontram dentro do corpo da saúde. Então se pergunta, onde está sendo gasto esse montante que está sendo informado ao Tribunal de Contas? Nas planilhas do Siconf, que está lá para todo mundo ler. Qualquer cidadão ou cidadã pode ter acesso. Você procura lá no Google, bote lá Siconf, bote lá o número do município, a cidade, prefeitura, bote o código, poder executivo, e você vai descobrir tudo que está lá. O relatório de gestão fiscal, o demonstrativo financeiro, está tudo lá. Então, a parte da saúde, ela não está funcionando. Você vê, Sérgio, quando eu venho para cá, eu passei ali na pista, aqui no Lério, nós construímos uma unidade básica de saúde, padrão do Ministério da Saúde. Eu passei lá agora, e esses dias eu visitar uns amigos aqui no Lério, passei em frente ao posto de saúde, e a pintura ainda permanece aquela de 2015. 4 anos se passaram, já quase 3 desse governo, e não se passa uma tinta. Nós construímos, Sérgio, uma unidade básica de saúde lá em Furnas. Compramos o terreno e construímos a unidade básica de saúde. Lá não tinha dentista e nós colocamos dentista. A farmácia básica funcionava. Nós construímos lá na Baraunas, compramos o terreno e construímos também a unidade básica de saúde. As 3 unidades, cada uma custou 550 mil. Recebi na época 408 mil reais do governo federal. E nós aplicamos e nós colocamos como receita própria, contrapartida do programa, do projeto, 148 mil reais. Para que se tivesse o projeto e moderno, com sala de médico, vacina, farmácia, gabinete odontológico, tudo como recomenda o Ministério da Saúde. Pois bem, só nas 3 unidades, Sérgio, foram 150 mil cada um em média, vezes 3 dá 450 mil reais de receita própria. Deixamos a unidade básica lá do bairro Bela Vista, já em andamento, com mais de 60% construído. Aprovada, empresa licitada. Não deu tempo de concluir, mas deixamos para a atual gestão concluir, e foi concluído. Então veja bem, quando eu assumi a prefeitura, Sérgio, a saúde reclamava da fisioterapia. Lá no hospital tinha 220 pessoas inscritas para fazer fisioterapia, uma fila de espera. Então na época, Isaldo era o secretário de saúde. Falar nisso, deixa eu abraçar ele, que ele está aqui nos acompanhando. Certo. O Isaldo Andrade. Aí, Nerinha. A Ana Neto está aqui com a gente. E também está conosco aqui, Túlio, acompanhando entre tantas as pessoas, 2 pré-candidatos a prefeito aqui de Vertente do Lério.
Castro Neto e o empresário Dão da lavanderia também estão nos acompanhando. E tem uma pessoa aqui que toda vez que eu falo no seu nome, ele diz que está com Túlio 2020. Esse nosso bate-papo. Um abraço aí para o Castro Neto, para Dão da lavanderia, para Bill da Capela. Estive lá na festa dele, jantei na casa dele com a família. Então, assim, ele sabe, Bill sabe que ali no Lério nós construímos aquela unidade de saúde. Pois bem, a fisioterapia, ela tinha uma demanda de 220 pessoas. O que foi que nós fizemos? Nós implantamos a clínica de fisioterapia municipal, mantida pela Prefeitura de Surubim. Quando eu assumi a prefeitura, não tinha SAMU. Nós prometemos na campanha eleitoral. E nós trouxemos para Surubim o SAMU, com 2 unidades, a básica e a avançada. Ela monitorada, ela com os equipamentos de urgência, para transferir um paciente, por exemplo, com urgência, com infarto, com acidente grave, um acidente de moto, o paciente vai direto para o Hospital da Restauração, dentro do SAMU. Como é que está o SAMU hoje? Eu pergunto ao povo de Surubim, será que está como nós deixamos, funcionando com a equipe completa? Porque quando a gente traz um programa, faz uma unidade, como eu disse a você, Sérgio, aqui no Lério, na Baraunas, lá em Funas, nós não construímos para o prefeito, nem para o secretário, nem para o diretor. A obra é para o povo. O prefeito sai e a obra fica. Quem vem na frente tem que dar continuidade. Tem que continuar a manter, a zelar e funcionar como vinha. O que não pode é ter descontinuidade. Não pode parar. A gestão pública, a saúde é de urgência, ela tem que seguir. Ela tem que seguir o rumo do crescimento. Mas o que a gente percebe hoje em Surubim é um retrocesso. Surubim poderia estar mais avançado. Surubim hoje tem o apoio do governador Paulo Câmara. A prefeita atual, ela tem o apoio do governador Paulo Câmara. Tem o deputado Danilo Cabral. Tem o deputado agora, Lucas Ramos, que foi eleito. Então tem que trazer investimento para a cidade. Trazer obras. Investir na saúde. Na educação, Sérgio, você vai me perguntar na educação. Eu passei essa semana lá em Lagoa da Vaca. Você chega ali naquela escola Silvino José de Oliveira. Eu recuperei aquela escola. Investi 150 mil para recuperar a escola. A quadra, Sérgio, a quadra coberta estava caindo, o telhado estava caindo. Eu vi a hora, uma criança, um jovem daquele, sofreu um acidente. Suspendi as atividades da quadra. Contratei uma empresa, abri a licitação, investi 350 mil de receita própria. Refiz, praticamente foi outra quadra, piso novo, banheiro masculino, banheiro feminino, recuperei as arquibancadas, fiz um calçamento, um acesso em calçamento da escola para a quadra. Porque quando tinha formatura, quando chovia, as concluídas saíam na lama da escola para a quadra. Então eu fiz o acesso até a quadra. O calçamento que liga a escola à PE90 nós fizemos. Recuperamos o posto de saúde, lá também de Lagoa da Vaca. Mas eu falei sobre a questão da educação. É vergonhoso, mas teve professor esses dias, aliás, várias professoras me procuraram, ligaram para mim, preocupadas, tristes, porque a merenda estava sendo servindo, a merenda na escola era rosquinha. Eu disse, não tem outro cardápio, não, Túlio? Uma vez na semana é sopa, mas no roteiro, no cotidiano, é uma rosquinha. Bem, deu uma pausazinha aqui, né? Mas a gente segue firme aqui, porque o trabalho é democrático, a gente traz aqui todo mundo, basta querer, estamos aqui para que possa falar. Foi apenas uma bronquinha aqui, mas já está resolvida. Pode prosseguir. Uma falha técnica normal, né? Ex-prefeito Túlio Vieira, pré-candidato. Mas diz o seguinte, que quando a gente trabalha, quando a gente é honesto, aí causa, né, inveja, machuca, pisa no calo de todo mundo. E o internauta tinha dito aqui que Túlio Vieira incomoda tanto que basta Túlio aparecer em qualquer canto que o povo já fica tudo nervosinho.
Tá aí para quem quiser conferir. Foi um internauta que falou. Mas deixa eu aproveitar, já que o Túlio está falando disso aí, na educação, deixa eu abraçar aqui o professor José Carlos, professor Preto, é aquele Bertento Lério, mas a pergunta é a seguinte: tem várias coisas que, inclusive quando o doutor Vavá aqui esteve, o vereador doutor Vavá, perguntaram e ele disse que ele respondeu, mas disse que a pessoa mais indicada para responder seria o próprio Túlio. E daqui a pouquinho eu vou querer saber. É sobre a residência de Túlio, né? Onde Túlio está morando. Perguntaram. Outra coisa que eu quero que Túlio possa responder em instantes é que tem uma celeuma aí, fala, toda vez que se fala no ex-prefeito Túlio Vieira, aí vai logo se dizendo que Túlio, quando não venceu as últimas eleições, retirou umas caixas d'água lá do Surubim. Então eu quero saber que história de caixa d'água é essa. Mas a pergunta é a seguinte, Túlio. Há bem pouco tempo, estava uma quebra de braço muito grande, né? Inclusive eu aqui no meu blog publiquei um vídeo de uma das professoras que estava desabafando de verdade todo o sofrimento que eles estavam passando. Além de desconto direto no salário deles, né? Colocando pessoas para os substituir, para não querer dar o direito que os professores tinham. E eu vi também o próprio ex-prefeito Túlio Vieira colocando algumas postagens a esse respeito. Se resolveu alguma coisa, Túlio, infelizmente os professores tiveram que ceder à pressão e voltar sem os seus direitos reconhecidos. Não resolveu, Sérgio. Ele permanece a mesma situação. Inclusive, assim, o sindicato tem atuado fortemente, o vereador Vavá também tem atuado fortemente para que, juntamente com os vereadores de oposição, para que se resolva. Porque o que está acontecendo? As duas últimas sextas-feiras, os professores não estão dando aula porque não estão recebendo complemento salarial. Eram 187 horas, eu paguei 10 na época, então faltavam 27 horas. E esse complemento, até hoje, a prefeita, a equipe da prefeitura, da Secretaria de Educação, fizeram várias reuniões, tentaram várias negociações e não chegou a um acordo. O que é que está acontecendo? Diante disso, os professores passaram a fazer as suas atividades permitidas conforme a lei nacional, para que a prefeitura pudesse compensar, pagar essas horas extras, as horas de direito para se complementar, chegar às 187 horas. Como isso não chegou, então está acontecendo esse fato. Estão descontando no salário dos professores, estão colocando professores itinerantes para substituir esses professores. Alguns voltaram porque não tinham condições de ficar com esse desconto de R$300. Tem professor que descontava R$300. Então os professores, alguns, não tinham condições de permanecer nessa situação, de terem os seus salários descontados. O professor já não recebe bem, né? E ainda descontar? Sérgio, quando eu assumi a prefeitura, 2013, 14 e 15, os percentuais do Fundeb, do piso nacional, eram altos. Eu disse isso em outra entrevista. 13 a 14 chegaram em 11,2%. 14 para 15, 8,5%. E nós pagamos. Nós pagávamos o piso nacional. Esse ano, 2019, a lei fala em 4,17%. E foi pago agora em maio, retroativo, porque houve uma pressão muito grande, não só dos professores, do sindicato, da Câmara de Vereadores, entraram com um pedido do Ministério Público, foram muitas ações, as redes sociais, os professores, para poder receber o piso nacional. Difícil acesso, tem professor hoje que está sendo contratado, que tem direito ao difícil acesso e não estão recebendo. Outros, no mesmo contrato, nas mesmas condições de distância entre a sua residência e a escola, que a lei garante o difícil acesso, que nós pagávamos e que é direito do professor, hoje não estão recebendo. Aí eu pergunto, isso é perseguição política? É irresponsabilidade? É mau controle? O que isso significa? Por que é que tem professor que recebe
e outro não recebe, onde os dois têm o mesmo direito, estão nos mesmos critérios conforme a lei do difícil acesso? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês aí em casa. Para você, professor. Te abraçar aqui, o responsável pelo setor de iluminação da Prefeitura de Surubim, Humberto Arruda, que está nos acompanhando. Boa noite, Humberto. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Também com a gente aqui, o meu amigo Wellington Anselmo, meu colega comunicador J. Santos, deve ter terminado agora o J. Santos Entrevista e está aqui agora nos acompanhando. Um abraço, J. Santos. A Adriana Carvalho, professora, está aplaudindo aqui o Túlio. Ismael Galdino também com a gente aqui. Meu muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Mas, Túlio Vieira, essa pergunta, e eu desde os veículos de comunicação de rádio, que eu sempre militei lá em Surubim, eu nunca tive papa na língua com nenhum dos políticos de lá, nem com o juiz, nem com o comandante de polícia, principalmente com a polícia. Eu sempre meti o cacete, né, e permaneço do mesmo jeito hoje nas redes sociais. Mas Túlio Vieira não mora mais em Surubim, porque tudo que eu acompanho agora, se é entrevista em rádio, diz que Túlio Vieira não mora mais em Surubim. Se é nas mídias sociais, Túlio Vieira não mora mais em Surubim. Túlio permanece morando em Surubim ou não saiu de Surubim? Não, eu moro em Surubim. Isso que estão fazendo, isso aí são questionamentos políticos para tentar diminuir os candidatos, as pessoas que estão no campo de oposição. Veja bem, eu trabalho fora, isso aí todo mundo sabe. Eu trabalho hoje em Paudalho, eu passo a semana fora de Surubim, mas quando eu posso, vez ou outra, eu estou durante a semana aqui. Às vezes tem um evento importante, eu venho, me desloco, mas eu tenho, olha, veja bem, Sérgio, eu saí da prefeitura de Surubim, todo mundo sabe. Isso aqui eu digo com tranquilidade e transparência, que é a verdade. Eu saí da prefeitura de Surubim do jeito que eu entrei. Eu entendi o seguinte, que o meu salário como prefeito é suficiente para eu viver a minha vida. Mas não saí da prefeitura acumulando riquezas. Eu não tenho patrimônio, que muitos talvez digam assim, talvez até nem concordem, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu me lembro que no início de 2015, eu botei na cabeça que eu ia construir uma creche. E cheguei para a Secretaria de Educação e para a Tesouraria e disse, eu vou construir uma creche. E construí a creche com receita própria, recurso do município. R$1.180.000. No momento mais difícil, no momento da crise. Mas eu botei na cabeça, fiz a reserva financeira, e que muitos lá na frente, Sérgio, diziam assim, você era para ter pego esse dinheiro e ter colocado na política. Talvez você tivesse até revertido e ter ganho a eleição. E eu disse, talvez sim, mas eu não tinha construído o sonho que eu queria, que Surubim precisa, que a educação precisava, que era aquela creche bonita e moderna lá no bairro São José. Passe lá hoje e veja a obra que nós fizemos. Com muito suor, com muita dedicação, com muito esforço, nós reservamos R$1.180.000 para fazer aquela creche. E eu digo a você, saí da prefeitura, passei um tempo desempregado, Ricardo Teobaldo, meu deputado federal, ligou para mim e disse, me dê seu currículo, você fez uma boa gestão e não vou deixar você sem oportunidade não. Me levou meu currículo, entregou a Marcelo Gouveia, prefeito de Paudalho, prefeito jovem, 33 anos, fez 34 agora, dia 28. Um prefeito que tem na planilha de obras empenhado R$100 milhões. É impressionante a quantidade de obras que se faz em Paudalho. Casas populares são 580. Construindo 6 unidades de saúde, construindo uma escola, uma quadra, tem mais 2 em construção, calçou já quase 60 ruas, tem mais 100 para calçar. Inaugurou a UPA, inaugurou a creche, inaugurou o centro humanizado de parto,
reformou o hospital. Então, assim, uma série de obras. Então, o prefeito novo, estou trabalhando hoje, graças a Deus, lá em Paudalho. Uma gestão exitosa, de um volume imenso de obras. Fiz a amizade com o Marcelo, o prefeito. Passei a apoiar, fiz uma parceria com Gustavo Gouveia, deputado estadual, que faz um excelente mandato na Assembleia Legislativa com vários requerimentos, inclusive já aprovados e sancionados pelo governo do estado. E Ricardo Teobaldo, na época, me chamou e me levou para Paudalho. Mas eu não saí da prefeitura de Surubim com patrimônio. Vivo do salário que eu recebo todo mês. Túlio Vieira, que merece voltar. Quem também está conosco aqui é um outro pré-candidato a prefeito, só que agora lá em Surubim, professor Adenilson Lopes. Está dando boa noite aqui ao Túlio Vieira, né? J. Santos diz: Sérgio, acabamos de encerrar aqui nossa entrevista com o pré-candidato a prefeito de Surubim, doutor Valdir, que aproveita para enviar um forte abraço para o amigo Túlio Vieira. Então, o doutor Valdir está mandando um abraço para o Túlio Vieira. Ok, um abraço. Túlio. Então, assim, para finalizar, eu trabalho fora do município e chego final de semana. Mas final de semana, eu estou aqui hoje, sexta-feira, estou aqui em Vertente Lério, daqui a pouco volto para Surubim. Então, a minha cidade é Surubim. É Surubim que eu moro, que eu conheço as pessoas, e é Surubim que nós estaremos colocando o nosso nome para a disputa de 2020. Nesse momento agora, Sérgio, é o período de articulação, de você andar, de você conversar com as lideranças, conversar com os vereadores, conversar com o povo, saber o que está acontecendo o que está acontecendo hoje em Surubim, quais são os problemas de Surubim, para que você possa construir o seu programa de governo lá na frente. Mas nós estaremos, porque nós temos experiência, nós temos obras em Surubim, nós temos serviços prestados em Surubim, em todas as áreas, em todos os bairros, Sérgio, nós temos uma obra. Você chega no Jucá Ferrado, tem obras. Você chega em Lagoa da Vaca, Sérgio, coberta. Você chega aqui no Gancho do Galo, aqui vizinho com Lagoa Nova. Você chega no bairro São José, lá do vereador Vavá, nós temos a creche, fizemos a praça Marcelino Champanhar, tem calçamento. Você chega lá no Coqueiro, tem calçamento que nós fizemos. Você chega na Baraúnas, tem calçamento que nós fizemos. Você chega lá na Coab 2, temos calçamento que nós fizemos. Você chega em todos, na Chano Marinheiro, você chega ali no centro da cidade, nós deixamos o asfalto. A verba chegou em dezembro de 2016, uma verba de Humberto Costa, 245 mil para fazer asfalto. Ricardo Teobaldo deixou R$1 milhão, 550 mil para calçamento. Inclusive, Sérgio, os calçamentos que a atual gestão está fazendo lá no Coqueiro, foi obra nossa, foi recursos nossos, que nós deixamos o projeto e a verba para que a prefeitura desse continuidade e servisse ao povo. Então, onde nós andamos em Surubim, construímos aquele cemitério novo, São Jorge, recurso próprio, aproximadamente 250 mil. Fizemos os 2 calçamentos na lateral do cemitério São José. Você chega ali nos Doquinhas, nós fizemos aquele calçamento da entrada até a praça. Fizemos aquele calçamento de recurso próprio, quase 220 mil. Então nós temos obras. Nós implantamos o SAMU em Surubim, nós trouxemos a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, deixamos ela pronta, o projeto pronto, para que a prefeitura, quando assumisse em janeiro de 2017, recebesse o aporte financeiro, o rateio do governo federal. Nós implantamos a clínica de fisioterapia. Nós trouxemos para Surubim, Sérgio, a agência do trabalho, que nós colocamos ali, alugamos uma casa ali. Próximo ao Estefânia. A agência do trabalho.
para fazer todo o trabalho de articulação, de resolver os problemas trabalhistas das empresas. Hoje está funcionando lá Na Cabaceira. Na Cabaceira. Isso. Fora todos, nós implantamos em Surubim, Sérgio, a Casa da Juventude, que não tem em Surubim. Dentro da Secretaria de Juventude, nós trouxemos a Casa da Juventude, colocamos 10 computadores para a juventude, criamos o programa para pré-vestibular, ajudar os jovens a se preparar para o vestibular, para o curso superior. Trouxemos vários cursos de qualificação. Então nós tivemos um trabalho em Surubim, nós fizemos serviços e obras que foram importantes. Nós construímos essas unidades de saúde para melhorar a saúde, ter um ambiente melhor, com material, com sala de médicos, com dentista. Nós ampliamos a odontologia lá na Tiririca, ali na Nova Esperança, que a gente chama o bairro da Nova Esperança. Nós colocamos lá um gabinete odontológico novo, moderno, que só existe, só tem em consultório particular. Você chega naquele bairro ali, lá do Minha Casa Minha Vida, nós fizemos o calçamento do colégio estadual até a porta do Minha Casa Minha Vida. Mais de 700 metros de calçamento, interligando o centro da cidade ao conjunto Minha Casa Minha Vida. Veículos, nós compramos muitos, ônibus escolares, compramos, Armando Monteiro destinou uma verba, nós compramos 2 S10, compramos, na época o deputado Ricardo Costa botou em emenda, nós compramos o carro para a juventude, recurso próprio, nós compramos uma Saveiro nova para a Secretaria de Obras, compramos a S10, nova para o gabinete. 2013, um requerimento do vereador Salatiel, nós compramos o micro-ônibus, Sérgio, da saúde, para levar o pessoal para Recife. 230 mil de recursos próprios da saúde para comprar o ônibus. Então, na época, nós tínhamos um terceirizado e o ônibus da prefeitura. Então, era 2 ônibus levando as pessoas para Recife. Colocamos, na época, uma van para levar as pessoas, os pacientes, para marcar consulta na UPA ali de Limoeiro. Recife, nós tínhamos 2 carros pequenos para levar pessoas para fazer cirurgia daquelas exames específicos, daquelas crianças que tinham problema, doença da Zika, microcefalia. Eu me lembro quando eu falei agora em Zika e chikungunya, final de 2015, houve aquele surto, aquele Surubim, teve aquele momento difícil da saúde. 200 pessoas por dia, Sérgio, lá no hospital. E nós cumprimos, e nós honramos. Não teve apoio do governo do estado, não. Mas era a prefeitura que mantinha o hospital funcionando com médicos, com medicamentos, com material básico suficiente, necessário, para que os enfermeiros e os técnicos de enfermagem pudessem atender os pacientes, as pessoas que chegavam doentes lá no hospital. 2015, Sérgio, eu peguei o momento da seca. A barragem de Jucazinho secou, todo mundo sabe disso. A Compesa chegou para mim, mandou um comunicado para a Prefeitura de Surubim, dizendo que suspendeu a água de Jucazinho. E agora? O que é que iríamos fazer? Foi a Prefeitura de Surubim que colocou os carros-pipas para funcionar. Distribuímos. Eu não poderia deixar o hospital sem água, o matadouro sem água, o açougue sem água, as unidades de saúde, as escolas sem água. Então a gente tivemos que fazer uma força-tarefa, Sérgio. Falando em matadouro, Túlio, desculpe interromper, Surubim ainda existe matadouro? Olha, pelo que eu publiquei na minha página do Facebook, um relatório fotográfico que chegou em minhas mãos mostra a vergonha e o desprezo que está aquele matadouro. Sérgio, eu encontrei semana passada uma pessoa que trabalha, uma senhora que trabalha no matadouro público.
E por questões pessoais, assim, eu não vou citar nome, mas a pessoa chegou para mim muito triste e disse: Túlio, os banheiros do Matadouro estão praticamente desativados. O banheiro feminino foi colocado um tubo para fazer as necessidades. O mictório do masculino não existe, estão quebrados. A limpeza do Matadouro, depois do abate, que é na sexta-feira, estão atrasando a limpeza, estão vindo fazer na segunda-feira, ou seja, aqueles dejetos, eles fermentam, ali cria-se moscas, bactérias, e agora os urubus estão chegando no Matadouro por conta da limpeza que não está sendo efetiva no ambiente público. E olha que nós compramos, o povo de Surubim compra a carne aonde? No açougue, que vem de onde? Do Matadouro. Em que condições? Precárias. Precárias. Você que compra carne no açougue, se tiver curiosidade, visite o Matadouro para você saber em que condições está sendo abatidos o gado, o boi. A carne bovina e a suína que estão sendo abatidos lá no Matadouro. Verifique as condições sanitárias desse Matadouro. Que eu tenho a impressão que o Ministério Público já foi acionado e não vai demorar muito. Se não tiver uma ação firme da Prefeitura, pode acontecer do Ministério Público pedir a interdição do Matadouro público. E você imagine se fechar esse Matadouro. O que vai ser das fateiras, dos marchantes, para abater seus bois? Quanto vai custar para Surubim abater em um abatedouro fora do município? Quanto vai custar? Então isso é falta de gestão pública, de ambientes importantíssimos. Foi muito bom você ter colocado isso para mim. As condições do Matadouro público. Hoje eu digo a você, é uma vergonha Surubim, uma cidade polo, ter essas condições precárias do abatedouro público. Isso é uma vergonha. Túlio Vieira, o tempo já está indo embora, a conversa está boa, mas a gente também tem o período de encerrar, né, aqui. Eu agora vou puxar, Túlio, a sarda aqui para Vertente do Lero, embora o causador do problema seja de Surubim, né? O ex-prefeito não está mais no poder, mas como está ligado aí a deputados, etc e tal, é uma coisa que quem tem que tomar as providências é o poder executivo, mas nada que alguém ali cobrando, dando um empurrãozinho, não se resolva. É o problema do lixão dos caséis, Túlio. Eu sempre fui combatente nisso aí, porque embora o lixão seja em Surubim, nos limites de Surubim, mas tem matado aos poucos os moradores de Vertente do Lero, de modo especial aquela região ali do distrito do Tambor. E quando aquele lixo, o chorume dele, começa, né, a entrar em chamas, tem dia que o fumaceiro, acredite, vem parar aqui na sede de Vertente do Lero. O que Túlio, mesmo sem estar com mandato, pode fazer para ajudar esse povo que está morrendo no Tambor com a fumaça do lixão dos caséis? Ou seja, veja bem, em 2014, nós iniciamos um trabalho de articulação no consórcio. A gente sabe, eu digo a você, resolver lixo é uma das atividades, é um dos problemas mais difíceis da gestão pública. Porque para você implantar um aterro sanitário, o custo de um aterro sanitário, você apenas implantar, custa em torno de 2 milhões de reais. Mais difícil é manter um aterro sanitário. Então, o que fazer? Qual foi a nossa ideia na época? Nós discutir isso na maneira consorciada, com Vertente do Lero. Na época eu conversei com o Daniel. Foi através do CONIAP. Isso, do CONIAP. Lá nós construímos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Pagamos dentro do consórcio, que inclusive saiu muito mais em conta, porque de uma maneira consorciada, e lá cada município tem seu plano municipal de resíduos sólidos. Ele foi aprovado, eu acho, no final de 15, início de 2016, porque tem que passar pela Câmara de Vereadores. Então, o ano de 2016 é um ano eleitoral.
Então, você para conseguir verbas no governo federal, você tem que ter o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Então não dava tempo que a gente pudesse apresentar ao Ministério do Meio Ambiente um projeto, um plano de resíduos sólidos e conseguir recursos. Vieram as eleições, em 2016 também eu fiz o processo seletivo, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Então foi o ano da seca, então surgiram vários problemas, várias dificuldades. Mas o problema do lixo, e especificamente do lixão, ele tem que resolver de uma maneira consorciada. Vertente do Lério sofre, mas ela sozinha não resolve. Surubim sofre, mas sozinha ela também não consegue resolver. Porém, qual seria a solução ou as soluções? Seria um aterro sanitário? Qual terreno e qual a cidade implantar o aterro sanitário? Quanto custa? Qual a pactuação? Quais os municípios que irão usufruir do aterro sanitário? Essa é uma discussão. Outra solução, iniciativa privada, trazer um empreendimento, seja do sul do país, ou uma tecnologia alemã, ou uma tecnologia oriental, porque a gente sabe que os países do Oriente e os países europeus, eles têm uma capacidade maior na questão da reciclagem e do reaproveitamento. Então, pode-se conseguir, através de uma articulação governamental com uma empresa privada, para se instalar um processo de reaproveitamento e reciclagem. Isso demora um tempo, mas é necessário uma articulação. Eu diria hoje, a Prefeitura de Surubim, pelo fato de ter o apoio do governo do estado, teria ou tem muito mais condições do que hoje nós que estamos fora do governo. Por quê? Porque os recursos que vêm do governo federal ou do governo do estado vêm para a prefeitura. E só a prefeitura pode executar e fazer um trabalho de articulação consorciada, coletiva, para resolver um problema esse como do lixo, que não só é Surubim, mas é Santa Maria, João Alfredo, todas as cidades. Inclusive o Tribunal de Contas já julgou um processo de Surubim e dando um prazo de 90 dias para que Surubim apresente um plano de gerenciamento de recursos de resíduos sólidos. Então, é importante acompanhar isso. É claro que, por exemplo, o parlamentar federal, Ricardo Teobaldo, ele pode conseguir a verba, mas desde que a prefeitura apresente um projeto no Ministério do Meio Ambiente, que hoje não, né, modificou devido a esse novo governo, mas é o ministério que trata da questão ambiental e pleiteia esse recurso para a implantação ou de um aterro sanitário ou uma outra maneira, uma outra solução que viabilize a questão do resíduo sólido. Ok, Túlio Vieira, ex-prefeito de Surubim, pré-candidato, rapidinho agora para a gente chegar ao fim do nosso bate-papo e daqui para frente eu vou voltar a convidar o Túlio para a gente tratar sobre outros assuntos, porque agora falta menos de um ano para o povo ir às urnas novamente. Mas, Túlio, rapidamente aqui, hoje, pelo menos que do meu conhecimento, nós temos lá em Surubim, como pré-candidato a prefeito, sem falar na candidatura natural, que é da própria prefeita Ana Célia, do PSB. Temos, dos que eu lembro, Túlio Vieira, doutor Valdir, doutor Joaquim Varela, Adenilson Lopes, Murilo Barbosa, que já foi prefeito, foi vereador, é vereador ainda, não estou lembrado, e quem mais por aqui? Que eu lembre. Falou Adenilson, Júnior Aguiar, né? O Túlio tem conversado com esses pré-candidatos e atendendo ao Betinho de Gera aqui, existe possibilidade de uma aliança política entre Túlio Vieira, o ex-prefeito de Vertente, ex-deputado doutor Valdir, sei lá, um cabeça de chapa, o outro vice. Como é que anda essas conversações? Olha, eu conversei com o doutor Valdir o ano passado, estive lá na casa dele, conversamos, discutimos problemas de Surubim e lá foi dito que a melhor solução, o melhor conjunto da oposição para disputar contra o PSB seria uma junção, uma unidade dos candidatos da oposição. Como será feito isso? Ainda é muito cedo. Você sabe que na política
as conversas vão avançando e os caminhos vão convergindo ou divergindo. Já dizia Leonel Brizola, né? Na política, em 1 minuto pode acontecer tudo, inclusive nada. Então assim, Sérgio, 2020 está chegando. Como eu disse, o momento agora é de andar, de visitar as pessoas. É isso que eu estou fazendo. Sempre fiz. Aliás, desde que eu saí da prefeitura, no início de janeiro de 2017, nunca deixei de visitar as comunidades. Visitar os amigos. Isso aí é uma prática que eu não estou fazendo agora. Sempre fiz e gosto de fazer. Agora, com os pré-candidatos, eu tenho conversado com alguns. E não me nego a conversar. Qualquer um deles. Entendeu? Qualquer um deles. Estou pronto para conversar e que a gente construa um caminho coletivo para 2020. Reforçar e montar um conjunto de forças para disputar contra o PSB. Eu acho que desta maneira nós seremos muito mais fortes, teremos muito mais capacidade, muito mais possibilidade de superar e vencer as eleições, baseado em quê? Do alto grau de rejeição que tem o governo atual. A gente sabe que o índice de rejeição ele é altíssimo. Tem rejeição do governo? Tem. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, a oposição, eu sempre digo, ela tem que ser responsável. E as minhas críticas, seja em rádio, em Facebook ou em qualquer área de mídia, sempre vai ser na área política. Eu nunca fiz e nunca farei ataques pessoais. Eu sempre direi e farei as críticas políticas. Respeito a opinião de todos, respeito às pré-candidaturas de todos eles. É um direito garantido na Constituição brasileira que você pode votar e ser votado. Agora, política é o jogo da arte de conversar, de montar conjuntos de forças, de você ter serviços prestados, ter experiência, ter vontade e ter coragem. E é isso que nós temos e teremos para fazer 2020 um ano de mudanças. Um ano que o povo de Surubim quer mudanças, porque do jeito que está, não pode ficar. Deixa eu abraçar aqui a vereadora Ivete Ramos, Ivete do Vereadora Sindicato. Ivete. Vereadora, quero lhe trazer aqui, viu? Muito em breve. Domingo estaremos lá nos Tatus, lá na final do campeonato promovido pela vereadora Ivete. Túlio Vieira, para a gente finalizar, você não vai escapar dessa não, porque desde que o Vavá veio aqui que o povo pergunta isso. E eu respondi o seguinte, eu só pergunto quando eu estiver com o próprio Túlio no meu lado. E chegou o dia. Que história é essa das caixas d'água que Túlio Vieira teria tirado quando não conseguiu vencer as eleições lá em Surubim? Retirou caixa de onde? Que história é essa? Um abraço para o meu amigo e vereador, doutor Vavá, a vereadora Bana. Eu liguei para ela hoje, amanhã estaremos caminhando. É o seguinte, como eu relatei, quando a barragem secou, eu fiquei só. Não tive apoio do Estado, não. Mas a gente fez um trabalho de colocar água nas comunidades, de colocar os carros-pipas para colocar água nos ambientes públicos, que não poderia jamais isso faltar. E nós colocamos as caixas d'água em várias comunidades, o povo sabe disso. Colocamos no Gancho do Galo, ali na Rua do Açude, no Jucá Ferrado, várias comunidades. Fizemos uma parceria com a Compesa. Mandamos um ofício para a Compesa e a Compesa nos distribuiu 5 ou foram 6 caixas d'água de 10 mil litros. E juntamente com as da prefeitura, nós distribuímos na área periférica da cidade, nas áreas mais pobres, que não tinha água, Sérgio. A barragem secou. Nós colocamos as águas e as caixas d'água. Agora, foi o que aconteceu. Vamos lá, relembrar. Setembro de 2016, mês das eleições. 27, mais ou menos, de setembro. O governador Paulo Câmara, Danilo Cabral, a prefeita Ana Célia, vários prefeitos da região fizeram um grande ato em Surubim, inaugurando a água de Pedra Fina. Inclusive saíram em carros na cidade, jogando água para o povo, esborrando água, e a água chegou em Surubim. A partir dali, o governo do estado, através da Compesa, passou a assumir a água de Surubim. Que agora chegou a água de Pedra Fina,
que foram gastos aproximadamente 2 milhões e 400 mil. Uma obra eleitoreira, e a gente não era contra a água e nunca somos, nunca seremos contra a água. O que nós dizíamos é que Pedra Fina não ia suportar distribuir água para a região, inclusive Surubim, que a solução era Sirigi, que eu fui lá, a barragem estava super lotada, ela estava cheia, esborrando. Mas veio água de Pedra Fina, ótimo, veio para Surubim. Então o povo, naquele momento, foi para a inauguração da água no período eleitoral, faltando 10 ou 12 dias para as eleições. Quando passou as eleições, a água chegou em Surubim. A partir dali, todos os bairros, toda Surubim, chegou água de Pedra Fina. Então eu devolvi as caixas para a Compesa, porque não é a Compesa que está botando água. Então se a Compesa mandou as caixas para a prefeitura na hora da seca, e a Compesa agora tem água boa de Pedra Fina, eu disse, então, vamos devolver as caixas à Compesa. Devolvemos as caixas à Compesa, e a outra metade eu guardei lá na prefeitura e botei nas escolas. Porque já que tem água, então vamos botar nas escolas. Botei lá na escola dos Tatus, eu botei a caixa no Maria Amélia, na escola Doutor Amaro, coloquei no Irmelim, então saí distribuindo as caixas nas escolas. Porque já que tem água encanada de Pedra Fina, então vamos colocar a reserva, a caixa d'água para guardar água para os alunos, para ter uma reserva de água boa de Pedra Fina. Então foi essa atuação que nós fizemos. Eu não acredito que tenha pessoas em Surubim, pelo fato de me conhecer, achar que eu vendi caixa d'água, que eu botei na minha casa. Primeiro, eu não preciso de caixa d'água. Isso é um comentário miúdo de quem procura algo de Túlio Vieira e não encontra, aí procura algo pequenininho, uma caixa d'água. Meus amigos e minhas amigas surubinenses, as caixas, a metade foram devolvidas para a Compesa, as outras foram para as escolas. Agora eu quero fazer outra pergunta. Por que é que o governo do estado, quando a barragem secou em 2015, por que o governo não fez uma ação forte para trazer água de Pedra Fina? Por que não foi buscar recursos para trazer água de Sirigi? Por que não botou carro-pipa quando Surubim estava sem água? Por que chegou na campanha? Outra pergunta. Por que agora, estamos em 1 de novembro de 2019, por que Surubim tem bairro que tem 3 meses que não chega água? Cadê a água? Não foi uma promessa do governo atual, que ia trazer água para Surubim, que Surubim ia receber água de boa qualidade? Eu pergunto a você que está em casa, a água que vocês tomam banho é boa ou é ruim? Vocês tomam água, essa que chega na encanação? Tem água na casa de vocês? Está chegando todo mês? A conta de água chega? Então são perguntas que eu queria... essa pergunta eu queria responder com perguntas. Sérgio, eu digo uma coisa, eu saí da prefeitura tranquilo. Eu fiz a minha missão, cumpri meu mandato, deixei obras e serviços em Surubim, deixei o dinheiro na conta no dia 30 de dezembro de 2016. Ficaram mais de 3 milhões na conta. Então a prefeitura, eu deixei ela pronta para que assumisse, desse continuidade. Se não estão fazendo, é porque não sabem governar, não tem gestão, não sabem cuidar do povo. Propaganda tem muito. Agora, ação e eficácia de gestão pública não tem. O que eu vejo hoje em Surubim é muita gente revoltada, decepcionada, desenganada com o sistema governamental que não ajuda o povo. Eu vejo muitas pessoas pobres chegarem para mim e dizer assim, eu chego na prefeitura, não sai ajuda de nada, da assistência social. São várias áreas precárias. Então, assim, se a gente for conversar sobre outras áreas, vai ser a noite toda, Sérgio. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero desejar uma boa noite a todos vocês que nos escutaram, que pararam um tempinho para escutar o programa do meu amigo Sérgio Ramos. Eu agradeço a Sérgio Ramos pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nessa noite no seu programa. Espero ter respondido as perguntas. Espero, se não respondi, peço desculpas, mas estou pronto para qualquer momento que você me convidar, a gente venha falar sobre gestão pública com seriedade.
Eu venho falar aqui, Sérgio, de gestão pública com seriedade. Da maneira que nós fizemos, da maneira como nós tratamos o povo de Surubim na gestão pública. Fizemos tudo? Fizemos não. Agradamos todo mundo? Não. Porque a gente não consegue agradar todo mundo. Mas tenho certeza que Deus nos ajudou. Deus foi uma luz que apareceu na nossa gestão para que mostrasse os caminhos para que a gente tivesse uma gestão em 4 anos, mas que deixasse a marca e a saudade para o povo de Surubim. É isso aí, né? Deixa eu abraçar aqui e agradecer o professor André Santos, o amigo Tony Araújo está por aqui, não é? Ele hoje lá no cemitério. Tony Araújo por aqui e meu amigo também, o Carlos Preguiça. Preguiça também com a gente, um abraço. Betinho aí agradecendo por mim ter feito a pergunta. Preguiça está lá em Recife mandando. Elivânia. Tá aí. A todos vocês, meu muito obrigado. E Túlio, fique sempre à vontade. Vou permanecer lhe aperreando, porque vai se aproximando. Estou à disposição. Quando as coisas se desenhar melhor, verdade. que já tiver uma certa definição, né? Porque definição mesmo... Eu não tenho nenhum partido aí, Sérgio. Assim, você esqueceu até de perguntar. Eu ainda não tenho partido. Eu tenho partidos, por exemplo, eu quero mandar um abraço para Joana Leal, Jeová Leal. Então vai responder a pergunta de um internauta aqui, que perguntou qual o grupo de Túlio Vieira. Certo, veja bem. Uma questão, ontem eu estive participando de um congresso em Carpina, a respeito das eleições de 2020. Vai sair uma resolução em março, escute aí, os que são candidatos a vereador e a prefeito. Em março de 2020, o TSE vai lançar uma resolução que vai dar as diretrizes e as regras eleitorais para o ano eleitoral. Mas lá eu estive no curso, no congresso, e foram várias informações. Entre elas, a questão das coligações proporcionais, que não se pode mais fazer coligação proporcional, apenas na majoritária. Então, é o momento agora de aguardar as resoluções do TSE. Por quê? Porque os candidatos a vereador e os vereadores de mandato têm que saber direitinho como os partidos vão atuar, como montar os partidos para que você tenha a possibilidade de ganhar a vaga, até porque agora vai ter a cláusula de barreira. 10% do quociente eleitoral tem que ser cumprido por cada candidato a vereador. Então tem que respeitar para valer também agora o número de vagas para mulher. Não pode 30%. Colocar mais mulher são 30%, só para tapear, não, são 30% para as mulheres, 70% para os homens, 70%. E são 150% do número de vagas. Se Surubim, por exemplo, forem 13 vagas para vereador, então teremos 20 vagas, 30% para as mulheres e 70% para os homens. Então são regras que estão em vigência e vão permanecer em 2020. Mas eu, no momento, ainda estou sem partido oficial. Tenho um partido, o PTB de Joana Leal, que estamos montando. Já está a vereadora Banda lá e vários que estão organizando o partido. Eu tenho em mãos o Podemos, que é do deputado Ricardo Teobaldo, que está sob meu comando, o Podemos. O partido cresceu bastante e a gente tem conversado, mas a gente vai, no momento certo, oficializar os partidos ou o partido que nós iremos ingressar para disputar as eleições de 2020. Ok.